Oi, amigas. Meu nome é Vanessa Castro e nós vamos continuar a leitura do livro Oração Fervente, hoje com a estratégia de número 7, a sua pureza, fortalecer as áreas mais vulneráveis. Se eu fosse o seu inimigo, eu iria tentá-lo em direção a certos pecados, fazendo você acreditar que eles são basicamente, mesmo biologicamente, inevitáveis. Eu estudaria suas tendências e inclinações até que eu entendesse as condições precisas e mais prováveis que a levariam a cometê-los. E então atacaria bem ali, de novo, até desgastá-la, porque se eu não posso separá-la de Deus para sempre, pelo menos eu posso colocá-la em desacordo com a sua vontade por enquanto. Não toque nisso. Você não sabe onde isso esteve. Eu já disse isso para os meus 3 filhos milhares de vezes. Pergunto-me quantas outras crianças pequenas teriam ouvido seus pais dizerem algo semelhante, normalmente enquanto brincam no playground ou na areia, e a sua mãe horrorizada com a curiosidade anti-higiênica de seu filho ou filha. Eu sei que eu não sou a sua mãe, mas eu penso em você como uma amiga. E quando se trata das mais atraentes tentações estratégicas do inimigo contra você e contra a sua pureza, eu espero que você me imagine como um borrão chegando rápido à sua visão periférica, chamando-lhe como uma voz urgente, com os braços acenando freneticamente: Não toque nisso! Porque ambas sabemos exatamente onde isso esteve. Essa tentação atraente que mexe com a sua curiosidade, desperta o seu interesse e aplaca suas inclinações pessoais, esteve infestando a mente doente do diabo a manhã inteira, a semana toda e todo o ano talvez, apenas sentado ali, absorvendo a depravação e a sujeira, crueldade e conspiração, esperando o momento exato em que você está mais enfraquecido e suscetível a ataques. Mas depois que ele faz uma limpeza para mostrar uma boa aparência, colocando meticulosamente à vista, você pensaria nisso como a mais brilhante e a mais desejável satisfação que você já sentiu. Ele o coloca lá onde seus olhos não podem deixar de ser atraídos, ou pelo menos, como você sabe, para pegar, olhar, sentir e brincar. O compromisso moral, o hábito não saudável, o vício sedutor, o fascínio pela impureza sexual. Você acha que a sua incrível capacidade de aparecer quando você por acaso estiver esgotada, com fome ou solitária é apenas uma coincidência? Você não detecta algum objeto em operação na apresentação, na embalagem e no momento oportuno? Olhe para o que sabemos sobre a tentação de Cristo por Satanás em Mateus 4. O diabo veio para o deserto, onde Jesus vinha jejuando por 40 dias, no momento em que, fisicamente falando, o Senhor estava com fome, sozinho, cansado e esgotado. Que melhor ocasião e situação para se fazer a sugestão de, bem, pão? Quero dizer, eu não sei você, mas desliza um pão quente em minha direção coberto com uma boa manteiga e já me podem me considerar um caso perdido, mesmo quando eu não estou com fome. Mas essa é a maneira como o inimigo age: precisão, personalização e persistência. Ele está sempre esperando pelo que o Evangelho de Lucas descreve como a ocasião oportuna. E isso está no capítulo 4, versículo 13. O momento em que uma tentação bem colocada é mais provável de que seja irresistível. Então volto a perguntar: as tentações do diabo, as que ele escolhe, personaliza para você, coincidência? Aleatórias? Apenas acaso? Pare e veja o que está acontecendo. Pare no local onde você logo reconhece o cheiro da tentação no ar. E antes de tocá-la, lembre-se de onde ele esteve. Lembre-se de onde veio e quem está por trás disso. Essa é uma daquelas tentações de repetição contra a qual você luta durante anos. Lembre-se dos lugares onde ela levou, lugares onde ela sempre acaba levando você. Porque assim que você disser sim, você estará indo para lá novamente. E você sabe disso.
O tipo de estratégia de oração que estamos prestes a empregar trata todas as tentações como uma banana de dinamite que traz risco à vida. Apesar de convidativa, apesar de aparentar natural, apesar de o quanto mais simples o resto do seu dia será se apenas você ceder e deixar-se levar, as tentações nunca são inócuas. As consequências nunca são mínimas. As ondas de sua escolha vão agitar-se para fora do seu coração, mente, alma e corpo, e possivelmente atingirá até mesmo gerações futuras. O pecado tem consequências. Sempre teve, sempre terá. Mantenha essa revelação fixa em sua mente, porque, quer queiramos ou não, eis aqui como o sistema espiritual funciona na vida dos cristãos. Obediência a Deus acumula intimidade e proximidade, bênção divina e favor de Deus, sempre. E desobediência cria uma sensação de distância e perda, sofrimento e arrependimento, sempre. Às vezes, as consequências de ceder à tentação são práticas e tangíveis, mudando a sua experiência diária bastante drasticamente em certos casos, chegando a mudar fundamentalmente o resto de sua vida. Mas não importa o quão imediatamente perceptível seja a consequência, os efeitos em cascata do pecado sempre afetam a sua conexão com o Pai. E apesar disso, é exatamente o que o inimigo está esperando. É por isso que ele é tão personalizado e meticuloso em seus avanços para tentá-la. A impureza enfraquece a sua oração, que por sua vez enfraquece o seu poder, quando nossas vidas não estão alinhadas com o ensino das Escrituras e a obra transformadora do Espírito de Deus, quando estamos resistindo à sua sábia e amorosa instrução em relação ao nosso estilo de vida e atitudes. Nossos aposentos de oração começam a aparecer com quartos com isolamento sonoro. A nossa armadura espiritual assemelha-se ao plástico pintado de um kit da seção de brinquedos da livraria cristã. A energia que esperamos que as nossas orações acessem e gerem fica momentaneamente sufocada e entra em curto. Nós comprometemos o sistema. Nós criamos um gargalo, estamos com vazamento de óleo, vazando poder. Nós acabamos, em termos práticos, como o homem de coração instável do livro de Tiago, no Novo Testamento. A Bíblia diz: não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem a mente dividida e instável em tudo o que faz. Tiago, capítulo 1, versículos 7 e 8. Um dos escritores do livro de Salmos dolorosamente resumiu isso dessa forma: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Salmo 66, versículo 18. Não é que o braço do Senhor esteja tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam você do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não nos ouvirá. Isaías 59, versículo 1 e 2. Separação. Isso é o que o pecado cria. É por isso que o inimigo está determinado a elaborar tentações para as nossas vidas. Ele sabe que a oração eficaz e fervente que Tiago, capítulo 5, versículo 16 diz que pode muito, contém parâmetros. As orações que têm poder vêm de uma pessoa em busca de um viver justo. Sim, a justiça importa. É por isso que você e eu devemos deliberadamente criar estratégias em oração para a proteção contínua e diária da nossa pureza. A oração nos mantém em guarda, com o nosso radar espiritual sensível aos estratagemas do inimigo e aos seus atrativos inteligentes. Sem esse contato estreito com o Pai, ficamos convencidos de que o nosso comportamento descuidado, as nossas decisões, os nossos hábitos e a nossa percepção geral do que se qualifica como um entretenimento que vale a pena estão de alguma forma ok, ou seja, não é tão ruim. No entanto, durante todo o tempo, as opções de impureza cuidadosamente elaboradas pelo inimigo desgastam as nossas reservas e eficácia espirituais. A estratégia do diabo é fazer-nos acreditar que a impureza é normal e que ninguém sai ferido se mantivermos algumas coisas proibidas à mão e apreciá-las de vez em quando. Nada demais.
Mas se nós estivéssemos constantemente envolvidos em oração fervente, com a nossa estratégia neutralizando as estratégias dele, veríamos logo que a falta de retidão não é inofensiva. É uma casa de horrores, é uma maneira de viver totalmente de cabeça para baixo. No próximo áudio, nós vamos saber qual é a estratégia que nós vamos utilizar para combater esse mal nas nossas vidas. Eu espero você. Até amanhã. Fica com Deus.